capítulo 7, versículo 13, 2 Crônicas 7, versículo número 13, 14 e 15. Em breves palavras, para deixar algo de Deus para o teu coração. 2 Crônicas 7, 13, 14 e 15. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Então serão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Quando falamos de promessas de Deus, todos nós cristãos, todos nós crentes, gostamos que se fale sobre promessa de Deus. A verdade é que existem mais de 8.000 promessas na palavra de Deus. Existem algumas promessas que não dependem de você para Deus cumprir. A Bíblia diz que Jesus vai voltar para buscar o seu povo, para voltar a buscar a sua igreja. Se você acreditar ou não acreditar, Ele vai voltar. Se você estiver preparado ou não estiver preparado, Jesus vai voltar. É a promessa que Ele diz que vai fazer e vai acontecer. Agora, existem algumas promessas nas nossas vidas que só irão se cumprir se nós cumprir com aquilo que Deus colocou na frente da promessa. Quando foi feita essa promessa, foi quando Salomão fez a oração a Deus, que consagrou o templo ao Senhor. E essa promessa se cumpriu na vida dos israelitas, porque houve um momento em que o rei Ezequias estava em aperto, em dificuldade. Ele lembrou da promessa, orou a Deus e Deus deu livramento ao povo de Israel. Se nós olharmos para Neemias, quando orou a destruição de Jerusalém, ele orou, clamou a Deus e Deus ouviu a oração de Neemias e permitiu que ele fosse um instrumento para restaurar Jerusalém. Se olharmos então para algumas histórias bíblicas, nós sempre vamos ver que Deus nunca abandonou o seu povo. Agora, todas as vezes que o povo pecava, todas as vezes que o povo falhava, vinha juízo e vinha consequência, porque tudo aquilo que plantávamos, nós colhemos. Mas junto com o juízo, junto com a consequência, Deus sempre dispensou a sua misericórdia, Deus sempre dispensou a sua graça. É por isso que Jeremias ele deixa registrado no livro de Lamentações que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Quando nós abrimos os nossos olhos pela manhã, Deus tinha uma misericórdia, Deus tem uma misericórdia reservada para as nossas vidas. É por isso que estamos aqui nesta noite, para adorar e louvar o nome de Jesus, para recebermos as bênçãos de Deus, as promessas que Deus fez, que estão registradas nesse texto. A primeira coisa que Deus exigiu do seu povo é que o povo deveria se humilhar, se voltar para Deus, humilhar, reconhecer que é dependente de Deus, reconhecer nossas limitações, reconhecer nossas falhas, reconhecer que Deus é Senhor e nós somos servos. Existe um evangelho por aí que tem colocado as coisas fora do lugar, onde muitas vezes os crentes, aqueles que dizem ser seguidores de Jesus, estão para dar ordem e Jesus para cumprir. Mas eu e você que estamos aqui, nós sabemos que é diferente. Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da tua vida. É por isso que nós levantamos as nossas mãos e adoramos a Ele, reconhecendo que somos dependentes do Senhor. Se o meu povo, quando Deus disse que o meu povo, propriedade de Jesus, nós somos de alguém e nós somos comprados por um bom preço. Não foi por coisa dessas vidas, dessa vida, mas foi por o sangue de Jesus. Quer dizer que nós somos de Deus, nós temos um Senhor, nós temos um dono. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se olharmos na palavra de Deus, a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristão foi numa cidade lá na Ásia, a cidade chamada Antioquia, aonde foram chamados de cristão, não como um título honroso, foram chamados de cristão que para criticá-los, dizer que são seguidores de Cristo,
mas eles abraçaram esse título, enquanto o povo, os inimigos estavam pensando que estavam desonrando a eles. Eles se sentiram honrados ser chamados de cristão, seguidores de Cristo. Estamos vivendo numa nação aonde estão dizendo que a nossa nação é cristã, mas de verdade existem cristãos que dizem ser cristão porque nasceram no berço de cristão, mas cristão de verdade é aquele que tem Cristo como Senhor da sua vida. Cristão de verdade é aquele que honra o título que carrega, o sobrenome que carrega. Eu gosto de citar o exemplo, ali está meu pai, Isaac Fragoso do Nascimento. Eu, Wilson Fragoso do Nascimento. Meu pai compra na cidade e sempre paga, ele sempre cumpre com as suas obrigações. Eu, como filho dele, eu tenho que fazer isso para poder dizer que sou filho do meu pai e dizer que eu estou honrando, dizendo que eu estou o amando. Não adianta eu dizer para o meu pai que eu amo se eu fizer tudo o contrário daquilo que ele me ensinou. O que isso tem a ver? Da mesma forma, você que diz que é cristão, nós que dizemos que somos cristãos, para nós honrarmos a Deus, para nós realmente dizer que somos cristãos e valer essa palavra de cristão, nós temos que seguir os ensinamentos de Cristo. Caso contrário, é só nome. Meu povo se chama pelo meu nome, então se humilhar, se converter, voltar para Deus. Eu acredito que todos nós, não estou aqui para acusar ninguém, porque quando eu pensei em trazer essa palavra hoje, pastor, eu pensei na minha vida, que algumas coisas que eu preciso me voltar mais para Deus. Estamos falando muitas vezes em oração, se fala tanto de oração, e existe pouca oração. Estamos falando muitas vezes de santidade, existe pouca separação. Estamos falando de poder de Deus, e muitas vezes não vivemos na santidade de Deus, para que o poder de Deus se manifeste em nossas vidas. Devemos nos converter. Quando nós vamos se converter, nós pensamos naquela pessoa que está lá fora, mas para que a pessoa que esteja lá fora venha para dentro da casa de Deus, talvez precise acontecer alguma coisa entre nós, talvez mais unidade, mais união, mais conversão em relação aos projetos de Deus, aos planos de Deus, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Dizemos muitas vezes que estamos convertidos, mas na verdade queremos converter a Deus, trazer a Deus a fazer aquilo que nós queremos. Mas o verdadeiro convertido, ele se converte em direção à vontade de Deus, porque ele acredita que por mais que ele não entenda, por mais que ele não compreenda o que está acontecendo na vida dele, a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita para todos aqueles que amam a Deus e têm compromisso com o Senhor. Aleluia. Aí quando você se converte, você busca a Deus. Esse buscar a face de Deus fala de você buscar a intimidade com Deus, fala de você descortinar, tirar aquela cortina que às vezes separa, e você se chegar diante de Deus e o conhecer face a face. Quando olhamos para Isaías capítulo 59, versículo 1, versículo 2, o profeta diz que as mãos do Senhor elas não estão encolhidas que não possa salvar. Também diz que os ouvidos de Deus não estão agravados que não possam ouvir. E poderíamos acrescentar algo que também tem base bíblica: os olhos de Deus não estão vedados que não possam enxergar. Mas mesmo assim o povo de Israel orava e Deus não respondia. O povo de Israel clamava e o milagre não acontecia. Então Deus diz para o povo por que o milagre não acontece. É que os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Você quer ser abençoado? Quer receber a bênção de Deus? Tem uma promessa de Deus aqui. Ele vai ouvir a nossa voz. Ele vai ouvir. Ele vai enxergar a tua necessidade. Ele vai te abençoar. Ele vai responder às tuas orações. Vai perdoar os teus pecados se nós nos voltarmos para Deus. Aleluia. Quando eu olho para o profeta Jeremias, eu acredito que era um santo homem de Deus. Era um profeta escolhido por Deus. Mas quando a nação de Israel pecou, Jeremias não chegou diante de Deus dizendo: eles pecaram, eles foram rebeldes, eles falharam. Não foi isso que Jeremias fez. Ele disse: nós pecamos, nós somos rebeldes, nós falhamos. É momento de nós dizer: nós erramos, nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos do poder de Deus, nós precisamos nos voltar para Deus. Mas enquanto Jeremias ficasse dizendo: ai daquele, ai do outro, estava certo. Livro do profeta Isaías, capítulo 5, Isaías diz: ai dos bêbados, ai dos maldizentes, ai daqueles e ai daqueles outros. Mas
no momento em que ele se encontrou com Deus, ele disse: ai de mim. A promessa de Deus é que vai sarar a nossa terra. Essa é uma palavra de Deus para você. Talvez tu esteja com um problema na tua casa, no teu casamento, nos teus relacionamentos, na tua família. Talvez seja problema da comunidade onde você está. Mas há uma promessa de Deus: Deus vai sarar a nossa terra. Eu acredito nisso. Eu não quero para barracão, eu não quero para o povo de Deus, eu não quero para quem trabalha e buscar a Deus. Mas é o momento de orarmos e buscarmos ao Senhor. E eu te convido a estar junto comigo, porque eu quero me humilhar diante de Deus. Eu quero que Deus mostre onde eu estou errado, eu quero acertar. Eu quero fazer a oração do profeta Jeremias: se converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Então a oração de Davi, dizendo: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Porque muitas vezes nós pensamos que tudo está bem, mas o profeta também diz que o coração do homem é enganoso. Mas a palavra de Deus também diz que o Espírito de Deus, ele está aí para sondar os nossos corações e nos orientar pelo caminho da paz. E as bênçãos de Deus estão sobre nossas vidas, se nós nos humilhar, buscar a presença de Deus. Deus nos abençoe em Cristo Jesus.